nós vamos trabalhar aqui uma aula de controle de qualidade de farinha. Eu sou Meibel, técnica de ensino da escola da Rede Senai, tá? Sou especialista em tecnologia de alimentos e hoje a gente então vai vivenciar essa aula de controle de qualidade de farinha. Por que fazer o controle de qualidade de farinha? Quando o trigo chega no moinho, tá? A gente não sabe a qualidade desse trigo. O que quer dizer? Se ele serve para fazer bolo, pão, macarrão ou biscoito. E desse trigo a gente vai obter a farinha. Então o moinho recebe o trigo, faz uma série de análises com esse trigo para verificar se ele está em condições de ser processado. E depois que você obtém a farinha, vai fazer o controle de qualidade dessa farinha para qualificar a farinha. Verificar se ela é boa para fazer pão, bolo, massa, etc. Então, a gente começa com esse equipamento, que é um farinógrafo. O farinógrafo é importante porque com ele nós conseguimos obter alguns parâmetros da farinha com absorção de água, muito importante na fabricação de pão, por exemplo. Okay? Outro equipamento muito utilizado é o extensógrafo. O extensógrafo também nós conseguimos obter vários parâmetros para ajudar a qualificar essa farinha. Tá? Então a gente prepara, faz aqui, verifica a absorção de água no extensógrafo. Depois que fez toda a análise no farinógrafo, a gente prepara uma massa própria para ser analisada no extensógrafo, ok? Bom, então depois que nós preparamos a massa em condições controladas no farinógrafo, nós vamos dividir em porções de 150 gramas e vamos preparar uma bolinha aqui nesse compartimento do extensógrafo. Isso se chama boleamento. Nós estamos imitando, ok, o processamento de um pão. Todos esses equipamentos, eles foram pensados, estruturados para analisar a farinha para fazer pão, tá? Por isso que eu faço boleamento. Então eu coloco a massa aqui, fecho o compartimento e aguardo trabalhar a massa. É muito bom trabalhar com esse equipamento. Todo ele já tem os tempos pré-determinados. Nós não precisamos, em algumas etapas desse procedimento, marcar o tempo. Isso facilita muito o dia a dia do analista. Nós retiramos a massa com cuidado, às vezes ela gruda um pouquinho, vejam, forma uma bolinha. Por isso o processo chamado boleamento. Formada a massa, nós vamos colocar aqui para modelar, como se fosse o processamento de um pão mesmo. Antes, nós colocamos aqui o berço para coletar a massa, onde ela vai ficar descansando aqui. A massa vai descansar por 45 minutos, depois a gente analisa. Depois por mais 45 minutos, e aí vão dar um total de 90 minutos, fazemos uma nova análise, isso todo com a mesma massa. Nós temos 3 câmaras porque é feita em triplicata a análise. Então aqui nós temos como se fosse uma baguetinha formada. Nós fixamos nesse suporte. Ele deve ser previamente untado com vaselina para que esse clipe não grude na massa, depois para a gente poder tirar essa massa e trabalhar novamente para o próximo período de tempo. Preparada a massa, nós colocamos em uma das câmaras para descansar, numa das gavetas. Essa gaveta ela é abastecida com água para manter a umidade aqui dentro. Após a massa ficar 45 minutos aqui na câmara, ela está pronta para ser testada quanto à sua extensibilidade. Pronto. A gente espera ele terminar a corrida. Essa massa nós temos que recolher e preparar para mais um período de 45 minutos. Ela vai ser novamente juntada, boleada, modelada e vai ser colocada para descansar aqui na câmara para nós termos o parâmetro de 90 minutos. Terminado aqui, nós vamos limpar o gancho e proceder à repetição do teste. Esse é o gráfico que depois será analisado para nós verificarmos se essa farinha vai ser boa para pão ou macarrão.
Por que será que eu tenho que fazer essa distinção se uma farinha é boa para fazer pão ou macarrão? Vocês já repararam que o pão é um produto que precisa expandir, enquanto o macarrão é um produto que não cresce quando está sendo preparado? Então, para fazer o pão, nós precisamos de uma farinha que seja capaz de suportar e prender esse ar para o pão ficar macio, com uma textura macia, porosa, enquanto o macarrão não, é uma massa compacta. E a farinha utilizada para fazer macarrão tem que ser uma farinha que aguenta esse processo de compactação, como nós vamos ver na nossa próxima aula, quando fizermos o macarrão. E aí, será que a nossa farinha é boa para fazer pão ou macarrão? Olá, turma, tudo bem? Bom, eu, professora Maybel, novamente, estamos dando continuidade, ao nosso conteúdo de processamento aí de massa seca. A gente começou a nossa aula fazendo uma aula de controle de qualidade de farinha, onde vimos aí a parte do farinograma e extensograma para verificar se essa farinha seria apropriada para fazer um macarrão, ok? Com a avaliação da farinha, nós vimos que ela sim pode ser utilizada para fazer a massa, então nós trouxemos aqui para utilizar na nossa aula. Na indústria, nós sempre trabalhamos com formulações. O que são? Temos a lista de ingredientes, a proporção em porcentagem e a massa que nós vamos utilizar. Por que a formulação? Porque assim nós temos um controle real do que é gasto, evitando desperdício e padronizando o processo, ok? Então hoje nós trabalharemos esta formulação: farinha de trigo 76%, água e corante natural de tomate. Em massas alimentícias ou macarrão, nós só podemos utilizar corantes naturais ou idênticos ao natural, ok? Então, aqui estão os nossos ingredientes e alguns utensílios. A água, que vai ser utilizada na formulação, a farinha e aqui alguns exemplos de corante. Nós trabalharemos com o corante de tomate, mas poderíamos trabalhar com de cenoura ou de espinafre quando nós queremos fazer aquele macarrão colorido, ok? O formato do macarrão, ele se dá por uma pecinha do equipamento chamado trafila. Mudando a trafila no equipamento, nós mudamos o formato da massa. Essa daqui é do espaguete, essa daqui que aparecem em riscos são do talharim e essa aqui é do conchiglione, ok? A quantidade, só relembrando, a quantidade de água que vai na massa depende daquela análise que nós fizemos da farinografia. Na farinografia, nós verificamos o quanto a farinha absorve de água. E para formular o macarrão, elaborar a formulação do macarrão, nós ajustamos mais ou menos, se a farinha absorveu 60% de água, nós colocamos por volta de 30%. E vamos colocando aos pouquinhos e vamos verificando o ponto da massa no equipamento, ok? Aqui é uma bandeja de recolhimento da massa, que depois segue aqui para o secador, porque vamos fazer a massa seca. Bom, aonde a massa é feita? A massa é feita nesse equipamento chamado extrusora. Ela é composta de uma câmara onde nós adicionamos os ingredientes e ocorre a mistura desses ingredientes. Nós começamos colocando os ingredientes secos, misturamos por cerca de uns 2 minutos esses ingredientes secos e depois adicionamos a água aos poucos e vamos verificando o ponto da massa para parar a adição de água, ok? Como é que eu verifico o ponto da massa? Eu pego um pouco, aperto e vejo se ela está agregando. Se a massa estiver grudando e formando uma massinha na nossa mão, é a hora de cortar. Com a massa pronta, aqui dentro do equipamento, nós vamos para a segunda etapa, que é a etapa de extrusão. A massa que já foi homogeneizada é empurrada por esse canhão e vai passar por um orifício muito pequeno, passando aqui pelo molde e dando formato à massa, que vai ser cortada automaticamente por esta faca de corte. Só para vocês verificarem a faquinha que corta a massa. Tá? Bom, é importante, necessário que esse equipamento ele tenha o resfriamento dessa parte do equipamento, que é o canhão de extrusão. Vocês podem ver 2 mangueiras, uma de entrada e uma de saída de água. Por quê? Esse processo, ao empurrar a massa, vai aquecer essa parte do equipamento e acaba cozinhando a massa aqui dentro e isso entope as saídas da massa.
e pode danificar o equipamento. Então é muito bom quando o equipamento tem essa opção de resfriamento, ok? Aqui nós temos o painel de controle. O equipamento, ele é feito e deve ser feito seguindo as normas de segurança. Então, se eu abrir essa tampa e ele estiver funcionando, ele para. Eu tenho que ter um botão de emergência, caso aconteça algum problema, nós acionamos o botão de parada de emergência. Os botões de controle, o mixer para homogeneizar os ingredientes, o botão de parada e o botão de extrusão, tá? Aqui eu só aciono esse botão se eu quiser fazer a massa recheada, que já é nessa outra parte do equipamento que nós não usaremos na aula de hoje. Aqui eu aciono o corte, o motor da faquinha, e aqui eu regulo a velocidade, ok? Bom, então agora, um detalhe. Eu posso ter a massa seca, a massa fresca ou a massa instantânea, são os 3 tipos de macarrão que a gente mais encontra no mercado. A massa seca sai da extrusora e vem para o secador, onde fica cerca de 24 horas, até ficar com aquele aspecto seco que nós já conhecemos. Se for a massa fresca, que a gente acha nas câmaras de refrigeração do supermercado, nas gôndolas refrigeradas, ela segue para esse equipamento aqui, que é um pasteurizador de massas, ok? Nós não usaremos ele hoje. Bom, então agora eu vou colocar os ingredientes na máquina e nós vamos dar sequência ao processo. Então, como eu disse, nós iniciamos com os ingredientes secos. Eu vou começar colocando a farinha. Detalhe importante, nós temos que verificar se o equipamento está realmente todo bem aparafusado, montado, para que nós não tenhamos surpresas ao longo do processo. Tudo certinho. Lembrando que todo o processo deve ser conduzido, obedecendo-se às regras e às normas de segurança no processamento de alimentos. Os utensílios foram previamente limpos e desinfetados, no caso hoje nós desinfetamos com álcool 70, ok? E a máquina foi previamente também higienizada antes do processo. E com o término do processo também nós procedemos às etapas de limpeza e desinfecção dos utensílios e do equipamento. Então agora nós vamos acionar a mistura e aguardar cerca de 1 ou 2 minutos, enquanto os pós vão sendo homogeneizados. Bom, já se passaram uns 2 minutinhos, agora nós vamos começar a adição de água. Adicionamos lentamente a água pela abertura aqui. Pessoal, essa máquina é uma máquina para uma produção artesanal, ok? Ela produz no máximo 3 kg de massa. Ela é bem apropriada para uma escala pequena, como a da nossa aula. Na indústria, vocês já imaginaram o tamanho de uma extrusora? É muito maior que essa. Enquanto nós estamos fazendo 3 quilos de macarrão, a indústria faz algumas toneladas por dia. Então, essa máquina tem que ser muito maior, ok? Controles de velocidade de processo, de batimento da massa, de corte da massa. Bom, agora nós vamos deixar essa massa batendo 1 minutinho e daqui a pouco nós veremos aí o ponto da massa. Pessoal, já deu o tempo de mistura da massa, nós pegamos um punhado de massa e apertamos, e vocês vejam que ela gruda, então já está no ponto para começar a extrusar e cortar a massa. Reparem que ela está feia, esbranquiçada. Vejam a diferença dessa massa quando ela começar a sair aqui pela trafila. Vai mudar a cor e a textura, a aparência visual dessa massa, ok? Então, dando sequência, nós paramos o misturador e vamos começar a extrusão. A água já está ligada para resfriar aqui o canhão de extrusão. Vou mostrar para vocês aqui como a massa vai sair,
Aí vai vir a faquinha cortando. Vou parar, limpar, só para vocês verem como é a saída. Essa massinha nós podemos até voltar na extrusora. Agora eu vou acoplar o motor e a faquinha para cortar a massa. Ok? Vamos ligar aqui o corte e iniciar a extrusão. E aqui está saindo o macarrão. Nós podemos regular, ok? O formato e o tamanho pela velocidade do corte. Esse daqui é como se fosse um macarrão de conchinha, para fazer com um caldo, né, uma sopa, iria muito bem. Nós vamos recolhendo aqui o macarrão, para depois ir para a etapa de secagem na secadora. Na secadora, devem ser controlados a velocidade do ar, a umidade do ar e a temperatura, para que esse macarrão seque devidamente e não tenha defeitos. Então, vejam, para a gente ter um produto de qualidade, nós começamos numa matéria-prima de qualidade. Se não tivéssemos feito as análises da farinha, não saberíamos, né, como seria a qualidade desse macarrão. Nós poderíamos estar usando uma farinha que não é própria e teríamos defeitos. Na hora de cozinhar, esse macarrão poderia se desmanchar na sua panela, não teria a textura adequada como uma massa deve ter. Por isso, pessoal, então, é o que nós estudamos nos cursos técnicos do Senai. Nós trabalhamos da matéria-prima até o produto final. Essa, na minha opinião, é o grande valor do profissional, que conhece todo o processo, desde a matéria-prima até o produto final, ok? No Senai são oferecidos diversos cursos em diversas áreas da industrialização. Se vocês tiverem interesse, acessem a página do Senai São Paulo e conheçam as oportunidades de trabalho que estão abertas a todo o estado de São Paulo. Aqui eu vou parar o processo, já temos aqui a forma quase cheia. Vou parar a saída e o corte. E nós vamos aqui acomodar a massa nessa forma que é apropriada para ir ao secador e proceder à secagem do macarrão. Nós acomodamos a massa com cuidado para não deformar. Na indústria, a massa ela não sai tão esbranquiçada assim, porque as trafilas industriais elas são feitas de um outro material, às vezes revestidas de teflon, que propiciam que a massa fique com uma aparência mais bonita. A nossa massa aqui é um estilo bem artesanal. Nós espalhamos bem para que o ar circule devidamente. Verificamos aqui o equipamento, não é? E já podemos colocar a massa aqui dentro para secar. Aqui vocês podem ver, tem diversas bandejas, porque nós podemos colocar uma quantidade bem maior que 3 kg para secar de uma vez, ok? Devidamente acomodada a massa, nós travamos a porta. Verificamos se ela fechou adequadamente e iniciamos o processo. Aqui no painel de controle, nós podemos ver que há o controle da temperatura interna aqui da câmara de secagem, o controle da umidade e o tempo que vai ficar secando, ok? Aqui, essa massa vai ficar por volta de 18 a 24 horas. O ideal é que ao final do processo seja feita a análise de umidade, para verificar se atingiu o ponto certo. A massa é embalada, está pronta para ser consumida. Então, encerramos a nossa aula de processamento de massa seca. Vejam que é um processo simples, embora envolva vários controles. Temperatura, ponto da massa, secagem da massa, até ela estar pronta para ser embalada e comercializada, ok?
Agradeço a atenção de todos, foi um prazer. E gostaria de lembrar que vários cursos são oferecidos pela Rede Senai São Paulo. E hoje, neste momento, estamos com as inscrições dos cursos técnicos da Rede Senai São Paulo aberta. E são cursos gratuitos oferecidos à comunidade. Então, se você está procurando uma oportunidade para se reinventar, melhorar os seus conhecimentos ou ingressar em uma nova área profissional, deem uma olhada nas nossas redes sociais e no site do Senai São Paulo. Quem sabe lá você não encontra um curso técnico que lhe agrade e te ajude em sua vida profissional. Muito obrigada!